Então, como dizíamos, sejam bem-vindos todos, né? Vamos estudar mesmo essa doutrina com muito amor e carinho, tá? Deus está no caminho, Deus está no controle e nós podemos muito bem chegar com a vontade dele e a nossa vontade. Porque a vontade de Deus é uma só. Por muito amor que ele tem a todos nós, ele quer a nossa evolução. Deus não quer a evolução só de uma pessoa, ele quer a evolução de todo mundo. Então, nós estamos em um barco só, nós estamos dentro dessa doutrina estudando, tá? Então, vamos a esses estudos e pedimos a vocês que nos ajudem divulgando os estudos, esses estudos que nós temos, até mesmo porque tem muita gente que não sabe, e até mesmo tem gente que sabe que a doutrina espírita existe, mas não dá uma mínima. E um dos estudos hoje, no Evangelho, ele é propício para isso. É muito importante, responderá muitas coisas, principalmente quando João Batista falava para as pessoas, e as pessoas não davam a mínima para isso. Jesus falava, Jesus só chamou mais atenção ainda com o amor que ele tinha, com certeza, e as cirurgias que ele fazia, os milagres, entre aspas, porque não tem milagres, as curas que ele fazia. Então as pessoas, por interesse, muitas, procuraram ele. E ele assim atendeu e o Pai curou conforme permitia o Cristo fazer. Então nós temos o estudo hoje da doutrina, a Gênese, caractere da revelação espírita, o número 12 e o 13. E daqui a pouco nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo. Aí esses dois nós vamos estudar 30 minutos. Esse já tem alguns minutos, então o Evangelho a gente estuda 30 minutos mesmo, tá? Então vamos à leitura. Se alguém quiser ler, é só pronunciar-se aí, por favor. Tá? Posso ler. Pode ler, né? Então, eu vou botar aqui também, Rosângela, porque se você quiser ler tanto daí, quem quiser ler, e os que estão, eu vou compartilhar, porque os que estiverem na internet e quiserem ler, que é muito importante, o que nós fazemos é estudo, na verdade, está aí na telinha para todo mundo, tá? Então, por favor, Rosângela, o número 12, por favor. Tá. O Espiritismo, dando-nos a conhecer o mundo invisível que nos cerca e no meio do qual vivíamos sem o suspeitarmos, assim como as leis que o regem, suas relações com o mundo visível, a natureza e o estado dos seres que o habitam e, por consequente, o destino do homem depois da morte. É uma verdadeira revelação na acepção científica da palavra. E realmente é uma verdadeira revelação, porque já imaginou, né, o que nós estamos recebendo nessa fase que estamos, todos nós? Nós estamos recebendo o que é de mais gostoso na nossa vida, a continuação dela. Isso é tão grande, isso é tão bom na nossa vida, que suaviza aqueles que estão, se estudarem, se encontrar essa doutrina, à beira, entre aspas, da morte, fecha aspas. Porque muitos acreditam o que outros disseram nessas mensagens que depois Jesus foi abafado, né? As pessoas fizeram isso, os religiosos, os estudiosos, os orgulhosos egoístas, né? Abafaram a mensagem de Jesus. Se viéssemos estudando Jesus, hoje nós não estávamos nessa ignorância. Se nós viéssemos seguindo Jesus de pouquinho a pouquinho, Moisés, tudo isso, hoje nós estávamos acreditando em tudo. Mas agora é preciso que nos arrastemos e nos deamos esse prazer de conhecer essa doutrina que está nos salvando dos possíveis sofrimentos que vamos ter em encarnações próximas. Porque a reencarnação é um fato, isso é lógico que é assim. Nós estamos aqui e os espíritos estão nos guiando, estão nos levando para o progresso. Muito embora muitos outros
que estão pintando muitas misérias com eles mesmos, eles estão sendo compromissados com o que fazem com o seu livre-arbítrio, porque até mesmo o livre-arbítrio, existem leis coordenando o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é uma opção que nós temos de escolher. E se essa escolha não foi boa, então, infelizmente, do espírito que escolheu da forma errada, ele foi que escolheu, então ele não vai ter que acusar fulano, nem cicrano, nem beltrano. Ele vai ter que encarar-se e enfrentar a realidade. E os problemas são muitos por conta das mais escolhas e principalmente da crença ou do conhecimento. Então, como não seria o espiritismo na acepção da palavra científica, uma revelação maravilhosa, verdadeira, única? Porque depois nós não temos mais nada, por exemplo. Depois que nós conhecemos que continuaremos vivos, somos eternos, então nós não temos mais nada agora do que reclamarmos, porque continuamos eternamente com a necessidade de evolução. Com religião ou sem religião. Acreditando ou não acreditando. Mas todos nós vamos acreditar. Nós que já estamos estudando, nós que estamos interessados em absorver esse conteúdo, é maravilhoso. Maravilhoso porque Deus, na sua benemerência, na sua benevolência, na sua bondade, na sua unicidade, no seu amor enorme por nós, ele tem toda a paciência e sabe que vamos acordar. Chegará o momento que será cumprido mesmo, como diz, quem está fora vai querer entrar e quem está dentro não pode abrir a porta para esse entrar, porque todos tiveram a mesma chance. E aqueles que não tiveram a chance vão ter que reencarnar em outro planeta. Já sabemos disso, já viemos estudando isso. Então, o Espiritismo dando-nos a conhecer o mundo invisível que nos cerca e no meio do qual vivíamos sem suspeitarmos, assim como as leis que o rege suas relações com o mundo visível, porque as pessoas acreditam que o Espiritismo, os espíritos não interferem aqui. Não existem leis que estão conectadas aqui. Pelo contrário, isso é muito justo e fácil de compreender. Porque nós vemos o ar que nós temos, as moléculas que formam-o, e isso é atraído pela gravidade do planeta. E nós só temos o ar conosco capaz de termos nesse planeta porque essas moléculas são atraídas. E elas ficam ao redor do planeta, a uma distância de 10 a 12 quilômetros de altura, tocando na terra, e lá nós respiramos. E os animais, como os vegetais, também usufruam dessas bênçãos. Isso são leis que são criadas pelo Pai. Quem fez isso elaborou muito perfeitamente, que nós chamamos e sabemos que é Deus. Então, esses 12 quilômetros de altura que nós temos envolvendo o ar, como uma bolha de ar, que nós estamos aqui agora, nesse momento, vocês aí, em qualquer lugar, respirando estamos. Isso é muito lindo, isso é muito maravilhoso. Então, o mundo espiritual, eles estão aí trabalhando sobre essas moléculas para nos ajudar em todos os sentidos. Sempre para o bem, sempre para nos ajudar, para nos impulsionar o progresso. Porque aqui nós estamos, temos que pesquisar, nós temos que estudar, nós temos que avançar nisso também. Então, nós temos a necessidade de progredir. Então, o Espiritismo vem trazer o que é de mais gostoso para qualquer um que está aqui dentro dessa terra, que foi o Cristo, quem deixou bem claro, na casa do meu pai há muitas moradas. Nós já ouvimos isso, não é? Ele ressuscitou e nós também vamos ressuscitar. Vai chegar o dia em que nós teremos que deixar esse corpo. Não adianta, será assim. E não tem como ser diferente. Para quem está trabalhando, estudando essa doutrina com muito amor,
É preciso entender que Deus, em sua infinita bondade, está nos ajudando através da doutrina dos espíritos, porque foram eles que criaram essa doutrina, e eles nos revelam a nossa necessidade de progredir, a nossa necessidade de observar a nós, a cada um consigo próprio, ter responsabilidade com suas atitudes, com seus pensamentos. Tudo isso é fruto da nossa necessidade. Isso é preciso que seja assim, porque todos nós cremos no futuro. Todos nós cremos. Mesmo antes de Jesus, com Jesus, depois de Jesus. Nós cremos no futuro. O problema é que o futuro dá um limite. A velhice chega e, como nós fomos muito pressionados, criaram a palavra e deram ela muito ênfase à morte, que ela não existe. Nós simplesmente vamos deixar o nosso corpo. Mas o fato de deixar o corpo é muito importante que nós saibamos. Tudo que nós fizermos com esse corpo é de nossa responsabilidade. Porque no mundo espiritual, eu tornar-me-ei aqui por necessidade de voltar para continuar progredindo. Reencarnarei. E a doutrina espírita vem nos revelar isso, que é o de mais gostoso. É o que mais nos remete ao progresso, é o que mais nos chama a atenção, porque o que Deus faz é perfeito, nós não temos o que discutir, vocês sabem disso. Nós não temos o que discutir com o que Deus faz. Porque, observem, meus bem, os espíritos dizem, e eu não tenho dúvida disso, até mesmo porque eu tenho as minhas visões, mediunidade. E cada um tem, no seu nível. Quem não tem muita mediunidade, dá graças a Deus, porque quem tem mais é quem tem que pagar, viu? É gente que tem para pagar. É o déficit, tem que pagar. E a mediunidade vem para ajudar. Então, a relação é tão importante do mundo espiritual que, quando eu estou desencarnado, eu vejo em todo meu ser, em mim, como espírito desencarnado, eu consigo ver tudo através do meu corpo inteiro. E quando eu encarno, como você encarnou, você está aqui, eu estamos, nós só vemos pelos olhos. Nós sentimos pelos tatos, através desse órgão, a pele, que de fato é o maior órgão do corpo. As células são feitas de mitocôndrias, mas a mitocôndria está dentro da célula. Então, os que formam o órgão são essas células aqui formam o maior órgão do nosso corpo. Nós sentimos através do tato e de outras maneiras, o cheiro, o paladar. Então, Deus tem essa relação totalmente conosco, porque não somos privilegiados. Os animais também têm. Os animais também desencarnam naturalmente ou por necessidade nossa de alimentarmos deles. Então, nós provocamos, ou alguém provoca para vendê-los, e precisamos de nos alimentar. Enquanto é assim, tudo bem. Depois que isso for remodelado, porque na tendência da nossa evolução é não necessitarmos mais desses tipos de alimentos. Como Galileu, quando percebeu que uma planta tem vida, ele quis fazer com que todos não comessem mais planta. Estudar um pouco a história de Galileu. Tem muita coisa linda nesses gênios. Então, a relação de Deus com os gênios do mundo espiritual, de Deus conosco na natureza, ela é grande, ela é interminável, ela é uma bênção que nós temos para o nosso controle. Porque nós temos que evoluir e que, graças a Deus, estamos evoluindo. Quando nós olhamos lá para trás, os cetas, ou com Moisés, depois de Moisés, até antes do Cristo, as coisas eram bem difíceis. E com Jesus não foi fácil. Há 2 séculos passados, a coisa ainda estava complicada.
Não estava fácil. Hoje nós estamos encontrando mais facilidade. Mas nós temos que sair de um ponto que é uma zona de conforto, que parece que está dando fôlego, sabe? As pessoas estão tendo... Agora não, com o vírus, a pressão aumentou. Aumentou e muito, e drasticamente. A pressão é grande e só Deus sabe quando é que isso vai terminar. Enquanto nós não prestarmos atenção que nós estamos aqui para a evolução do ser, então essas coisas vão acontecerem. Porque Deus, como ele é perfeito e tem um controle de suas leis, através dos seus filhos, como Jesus, ele manda a ordem, Jesus cumpre. E cumpre os espíritos que estão subordinados a Jesus. Pelo amor, pela evolução que tem Jesus. Todos nós somos subordinados ao Cristo. Se nós víssemos o Cristo, nós chorávamos de tanta alegria, de tanto amor que ele irradia. É tão profundo isso que é uma questão... Ele não precisa nem dizer nada. Ele nos convence justamente com a aproximação dos seus fluidos, dos seus raios beneméritos. E se vermos-lo, meu Deus do céu, se nós víssemos Maria, meu Deus do céu. Então os espíritos sabem que essa relação do mundo espiritual com a Terra, ela é assim mesmo. Ela existe. Então é maravilhoso a revelação da doutrina dos espíritos. Porque aí a doutrina dos espíritos é nossa também, porque nós somos espíritos. Mas como estamos encarnados, tem gente pagando para ver. O preço é caro. Se for pagar para ver e cuidado com as ações que se faz, isso custa caro. Isso dói, isso machuca, isso aleja, traz muito sofrimento. Deus não quer nada disso. É uma opção nossa. Então, por que não dizermos que o Espiritismo, como está aqui, por que não acreditarmos que a doutrina dos espíritos é uma revelação maravilhosa, não é? Por que não acreditarmos aqui, ó, o Espiritismo dando-nos conhecer o mundo invisível que nos cerca e no meio do qual vivíamos sem o suspeitarmos. Nós vivíamos nesse meio aí. Nós já encarnamos tantas vezes sem nem saber que desencarnávamos. Quando chegava o dia nosso de desencarnar, que nós chamávamos naquela época de morte nós chamávamos, rapaz, o sofrimento, o desespero era grande. Porque para onde é que eu vou agora? Fui eliminado, vou ser completamente suprimido da minha vida. O meu pai mesmo acreditava que era assim. Encarnado, né? Porque ele sabe que muito bem, hoje eu compreendo que o meu pai é Deus. Ele me deu essa oportunidade de vir aqui na Terra através dele. Tudo bem, reconheço aqui na Terra. No mundo espiritual, ele é meu irmão. Então, hoje eu compreendo a vida bem melhor. E o Espiritismo me abriu um leque enorme. Me tirou de uma situação bem complicada. Não é? Sabendo que eu vou morrer, para que eu vou fazer o bem? Para que eu tenho que me preocupar com o meu... Para que eu vou ter que trabalhar? Então, as leis são bem relacionadas com o nosso mundo material. E nós somos conduzidos por Deus. Então, nós estamos todos bem acompanhados pelos espíritos. O que precisamos agora é aumentarmos a nossa fé, as nossas vibrações, melhorá-las e trabalharmos para o bem. E é para o nosso bem, porque quem está fazendo bem para alguém está fazendo para si. Deus é perfeito nessa situação. O que Deus fez é para a eternidade. Ele não destrui. Então, graças a Deus, conhecer a doutrina espírita é maravilhoso. Tá? Antes, quando nós... eu vou só baixar aqui um pouquinho. Aqui tem assim, ó, no 11, né? Importante revelação se opera na época atual e mostra a possibilidade
de nos comunicarmos com os seres do mundo espiritual. Isso foi o que nós vimos na semana passada. Não é novo, porque nós já sabemos, nós sempre tivemos contato com os espíritos. Não é novo. E depois vamos estudar o 13 no sábado que vem. Mas o que fazemos nós se não for estudarmos para fazermos uma boa e excelente prova com o Pai, para não termos que espiar? Porque o mais triste é espiar, é sentir na pele, sofrer. Então Deus não vai me matar. Deus não vai me matar, Ele vai me ajudar a viver. Eu tenho que continuar me esforçando. Porque o envelhecimento, se eu chego lá, você chega, você já está chegando, você já está, eu ou qualquer um já tivemos ou iremos ter essa oportunidade de chegar à velhice, mas depois da velhice é o desencarne, é a continuação da vida. E os espíritos dizem que é tão bom que quando nós nos desligamos do corpo, nós não queremos mais nem é voltar para ele. Porque saímos de uma prisão, mas isso tem que ser naturalmente, nós temos que ter cuidado com isso aí para não acharmos que é melhor se suicidar. Não faz isso. Suicídio é um crime absurdo. É um dos maiores crimes que existe nas leis divinas. Porque a criatura atira no próprio corpo, no próprio vaso que ele vai ter que utilizar na próxima existência. Então ele destrói muita coisa. E depois ele tem que reconstruir tudinho que ele destruir. Não faz isso. Não destrói teu ninho. Espera, aguarda a tua vez. Vamos aguardar a nossa vez. Então Deus nos criou para a vida eterna. Estamos estudando isso aqui, ó. São poucas as pessoas que estudam, que querem estudar. Por quê? Porque assim Jesus foi desse mesmo jeito. Jesus foi nesse mesmo passinho, mostrando a vida, falando de Deus. João Batista antes, Elias também antes, Moisés. Foi todo um trabalho, muitos incrédulos. E nessa geração que estamos, ainda é de incrédulos, a grande maioria. Para a próxima vai aumentar a credulidade. E essa crença vai levar exatamente ao espiritismo, a esse caminho. Porque não é justo que seremos destruídos quando chegar a morte. Chico Xavier desenhou demais com suas psicografias a vida eterna, a existência da vida depois da morte. Nós temos isso. Então é uma doutrina dos espíritos. É uma doutrina nossa, porque nós somos espíritos. É bom eu estudar o espiritismo ou não é bom? É, para você é muito bom, inclusive para a humanidade. Porque é menos um que está fazendo mal aqui dentro, inconsciente. Mas mesmo inconsciente há consequências. Por isso que é bom estudar essa doutrina. E o que eu devo fazer, você deve fazer. Vamos procurar quem? Vamos procurar viver um dia e aproveitar de tudo? Não. Inclusive tem aquelas criaturas que quando elas estão próximo da morte, elas estão agoniadas, porque todo mundo fica. Quem não conhece que vai continuar vivo tá preocupado. Eu conheço pessoas, inclusive uma, que há pouco tempo falamos, ela fuma muito. Mas não é só fumo que a pessoa é suicida, não. Tem outras maneiras também de se suicidar. Mas é consciente. O fumo, a pessoa está maltratando os órgãos internamente. E falamos para ela que ela tivesse cuidado com o que ela anda fazendo com o corpo, porque ela não vai morrer, ela só vai desencarnar. Aí ela respondeu bem forte. Ela disse: não, não, não quero saber desse assunto, não. Eu quero ficar. Não, não, vamos mudar de assunto. Ela sabe conscientemente que ela está fazendo mal a ela. Pior, vai desencarnar, vai querer fumar, não pega mais no cigarro. Nós já sabemos que funciona assim, que assistiu Ghost, Chico Xavier, os livros,
nosso lar. É assim, ação e reação. Então, como é que eu vou deixar para lá? Vou querer fumar e não vou poder fumar. E agora? O vício vai gritar, o espírito fica numa agonia enorme. Não é bom estudar? Então, vem uma doutrina que nos ajuda a compreender que nós não vamos ser eliminados. Então, é uma revelação maravilhosa. Então, ele diz: o destino do homem depois da morte é uma verdadeira revelação ou não é uma verdadeira revelação? O que vocês acham? O que vocês acham? Não é? A velhice, envelheceu é algo natural. Todos nós. É natural. Até o ponto de desencarnar. Mas não é natural continuar sabendo de que nós sabemos aqui de tantas coisas e deixarmos esses assuntos para depois, para lá. Não, haverá muitos sofrimentos para esses. E Deus não quer, Deus não ganha nada com isso. Ele só quer que entendamos. Entendam e parem de sofrer. Que nós consigamos, né, nos deter, porque na luz do entendimento, do conhecimento, agora que temos, ele é primordial para a nossa salvação. Aí nós vamos compreender o que Jesus veio fazer. As pessoas, muitas entendem que Jesus veio aqui arrancar o pecado dos outros. Jesus veio dar o exemplo. Olha que exemplo ele deu. É muito forte. E ele nos chama a responsabilidade. Então a doutrina espírita revela a existência da vida depois da morte. Onde lá é a cópia, não é cópia não, me desculpe, onde lá é o templo ou mundo original, e aqui é uma cópia imperfeita. Atentamos a isso. Sigamos Deus como nós devemos seguir a luz para andar. Todos nós precisamos da luz, porque os nossos olhos só veem se tiver a luz. A ausência dela, nós não vemos nada. E se essa luz não existir, o sol, por exemplo, as estrelas também não brilham. Ou as outras que estão muito distantes, não é o suficiente para iluminar o nosso caminho. Então vamos conhecer esse sol maravilhoso que chama-se a doutrina dos Espíritos, o Espiritismo, que é a doutrina do Cristo. Ele nos convida a agradecermos e usarmos esse conhecimento em nosso próprio benefício. Porque chegou a hora de vocês saberem a verdade. Essa aqui, ó. Vocês continuam vivos. Tomem para vocês todinhos. Isso aqui é para todo mundo. Felizes dos que estudam e que querem enriquecer-se. É um conhecimento maravilhoso, eu não tenho dúvida. É o templo para quem quer evoluir mais rápido. É o caminho, é o processo que nos levará, com certeza, à glória com maior facilidade, com os pés no chão. Então é maravilhoso. A morte não existe, graças a Deus é maravilhoso. Então, se vocês quiserem comentar algo, por favor, né? Se não, nós vamos continuar o nosso estudo. Quer comentar algo, Edson? Se quiser, à vontade, Edson. Eu estava só ouvindo e raciocinando aqui que nós realmente somos um templo cada um e daqui estamos numa breve passagem e aproveitando esse momento para poder evoluir, mas eu fico pensando, quantos irmãos não têm essa oportunidade? Nós somos hoje 7 bilhões de encarnados. A palavra e a doutrina espírita, eu não tenho ideia de quantos atinge, não tenho ideia hoje.
E outros se aprofundam ou em outras religiões por não conhecerem, ou em nada, porque não conhecem nada. Não tem E acesso a todos nada. têm Eu não tenho ideia de quantos, hoje, quantos teriam acesso à palavra, a toda a doutrina. em número da população, eu sei que são milhões, não sei se chegam a passar de 100 milhões, eu não tenho certeza absoluta, mas é grande o número pelo Sim, tempo o tão número é pouco bom. do espiritismo, né? Mas parece que passa mais do que isso. E Não quanto tenho maior certeza. for o número, maior a divulgação. Exatamente. É assim mesmo que você acabou de colocar a chave. É assim mesmo que vai acontecer a doutrina espírita. É assim, é na boca a boca, meu amigo. É com a lógica, é com o raciocínio, com a reflexão, sabe? É pensando, tirando de 2 mais 2, que são 4, é possível dividir esses 4 em 3, para mais. Então, é aí onde está o pão maravilhoso. Para você ter ideia, tem muita gente que desencarna e continua acreditando na religião dele. Com certeza, é o que eu falo, mas eu tenho absoluta certeza que isso acontece. E ele, depois de muito tempo, é que ele vai estudando, porque é todo um trabalho. Ninguém chega lá e vai ficar malandrando, não. Quem quer depois reencarnar vai ter que estudar sua encarnação. Então, ele vai visitar, ele vai verificar o corpo, como é que dele vai ser, ele vai estudar, ele vai conhecer os pais, ele vai conhecer a cultura, onde ele vai, o país. Vai conhecer uma série de coisas. Então, ele não para de estudar, ele já compreende que ele tem que reencarnar. Agora, aceitar quando desencarnar, ou melhor, quando encarnar, aceitar a doutrina espírita é outra coisa, porque ele guarda consigo muita coisa do passado, né? Sim, a revelação do mundo espiritual, para, digamos assim, 100 milhões dos 7 bilhões, se dá agora, antes do desencarne. É uma verdadeira realmente revelação. Agora, aquele que desencarna depois e vai se inteirar disso lá, desencarnado, deve ter uma maior dificuldade para poder fazer isso, porque não é simples. Como tu disse, tem que ter muito trabalho. Exatamente. Eu botei aqui uma questão. Quantos são espíritas no Brasil, no mundo? Deixa eu ver se tem aqui. Queria ver se eu encontrava, já que você perguntou, você me fez uma pergunta. Quantos são os Só uma espíritas? curiosidade, na verdade. Eu fiquei pensando, poxa, mas nós estamos longe de atingir a todas as pessoas para poderem saber disso. Porque fico pensando assim, que lástima, né? As pessoas passarem uma encarnação e outra e desencarnarem na ignorância. Olha, vou ler aqui para ti uma coisa aqui, que eu acabei de abrir no site. Tem dizendo assim, o Brasil tem mais de 208 milhões de habitantes, diz o IBGE. Rádio Guaibá, segundo o censo de 2010, tá certo? Em junho de 2021, pelo IBGE, em 213 milhões por aí. Este percentual representa, nesta data, como é que é? Estimada em junho, desculpa aqui, os espíritas brasileiros são 2% de uma população, estimada em junho de 2021. Então, 2% é a quantidade de espíritos que nós temos no nosso Brasil, 2%. Calcula isso aí, parece que chega... Então, 98%. Daria 2%, lá. Agora eu nem sei calcular, se alguém quiser calcular para nós, ajuda. Nesta data, 4.264.000 de espíritas. Espíritas, mas aí são espíritas. Aqueles que acreditam mais ou menos não são contados, né? Não. Então, estou dizendo, nós somos uma minoria. Mas uma minoria privilegiada, é isso que eu quero dizer. Exatamente. Entendeu agora? E que nós gostaríamos que não tivesse privilégio, fosse para todo mundo, rapaz, acorda.
Ó, para você ver, os evangélicos são 22,2%. Isso. Eles são bem, um Católicos número são bem maior que igreja. 64,6% dos católicos. É que aqui foi evangelizada por católicos, né? Lá no descobrimento. E aí, até que vieram outras doutrinas e tal, e a doutrina espírita veio, bem, eu não sei quando começou no Brasil, mas se ela começou na França, em 1851, 57, né? Eu, até chegar aqui, não sei quanto tempo foi, mas com certeza faz pouco. Pronto, tá aqui nesse site aqui, ó. Tá aí para vocês. Se quiserem ver depois, tá aqui todo a numeração aqui. Os números, lógico. Aqui eu já não sei o que é aqui esse mapazinho. Deixa eu dar um zoom aqui. Censo de 2010. Eles têm tudinho, ó. Estados, quadro espírita por estado, evolução. Estado, evolução. Aí tem Rio de Janeiro, 0,91%, 2010. Cada ano, né? Eles vêm fazendo. Eu já estou indo para 2010, não tem aqui nem 2021. Mas tem Rio de Janeiro, Distrito Federal, São Paulo. Então, todos eles têm um percentual muito bom. Então, a tendência é desse percentual crescer, porque as pessoas vão raciocinar, as pessoas vão entender e vão, com certeza, abraçar essa doutrina com muito amor. Eu não tenho dúvida. Mas acredito que é para muito maior, porque os que assistiram já dos evangelhos da doutrina espírita através de Chico Xavier, porque Chico Xavier mexeu muito com a população. Para nós termos uma ideia, o Chico Xavier, quando falou no Pinga Fogo, na Rede Tupi, né, no canal 6, se eu não me engano, era isso. Então, eu não entendi aquilo ali, né? 74, né? 71. Então, o que acontecia? Foi onde se teve mais número de pessoas assistindo. Até hoje, ninguém bateu esse recorde. A necessidade que nós temos, nós acreditamos no futuro. Chico Xavier veio trazer a mensagem da vida depois da morte. Então, foi descascando muitos problemas, enfrentando muitos problemas, muitas situações complicadas. Então, Deus nos abençoe e nos ajude a continuarmos estudando. E é assim que vai ser. E nós temos agora que continuar estudando o nosso evangelho, porque no trabalho que fazemos, o que é mais importante é a nossa reforma íntima. Então é um trabalho, é uma pescaria muito íntima, sabe? É escolher a melhor isca para cada um de nós. É lá que os espíritas, os verdadeiros espíritas, eles se identificam com as leis divinas e eles começam a praticar e eles contaminam as pessoas. Nós vamos fazer isso, é o nosso trabalho. E é bom que exista isso, porque enquanto estamos aqui, muitos incrédulos existem, se nós contaminarmos esse com a nossa crença, com o nosso comportamento, que bom vai ser para nós quando desencarnarmos, porque nós conseguimos pescar almas para Jesus, como ele chamou Pedro e os discípulos, todos. Seremos felizes em sabermos disso. Pois bem, vamos à próxima etapa, que é o Evangelho. O Evangelho segundo o Espiritismo. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos aqui Parábola do Semeador. Armino, você inclusive está nos assistindo também, né, Armino? Está conosco, né? Inclusive, Armino, aqui responde a muitas questões suas, e principalmente esse, número reduzidos nos nossos estudos. Até de pessoas que estudaram conosco, elas não estão mais. Escuta essa mensagem. Eu já tenho ela já há muito tempo, até mesmo nos centros espíritas, né? Tem muitos trabalhadores que vão para o centro espírita e depois tem uns que ficam e outros novos que chegam e os que estavam depois se afastaram. Receberam até cura, resolveram seus problemas e, como diz aí, picaram a mula. Mas vamos entender hoje a mensagem.
é essa aqui hoje. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17º, Sede Perfeito, parábola do semeador. Queres ler ela, Edson? Qual é o número? É o número 5. Aqui, é Parábola da Semente. Parábola da semente, é isso? Por favor, se você quiser. Ok? Eu já tinha separado. Parábola da semente, Obrigado. número 5. Ler todo? Pode ler, Edson. Esse é o número 5, todinho 5, né? Legal, ok. Parábola da semente. 5. Naquele mesmo dia, Jesus, tendo saído de casa, sentou-se perto do mar, e se reuniu ao redor dele uma grande multidão de povo. Por isso, ele subiu num barco, onde se sentou, todo o povo estando na margem. E lhes disse muitas coisas por parábolas, falando-lhes desta maneira. Aquele que semeia saiu a semear, e enquanto semeava, uma parte da semente caiu ao longo do caminho, e vindo os pássaros do céu a comer. A outra caiu nos lugares pedregosos, onde não havia muita terra, e logo nasceu, porque a terra onde estava não tinha profundidade. Mas o sol, tendo se erguido, em seguida queimou, e como não tinha raízes, ela secou. Uma outra caiu nos espinhos, e os espinhos, vindo a crescer, a sufocar. A outra, enfim, caiu em boa terra, e deu frutos, alguns grãos, rendendo 100 por 1, outros 60, outros 30. Que ouça aquele que tem ouvidos para ouvir. São Mateus 13, 1, 9. E escutai, pois, vós outros, a parábola daquele que semeia. Todo aquele que escuta a palavra do reino não lhe dá atenção, o espírito maligno vem e arrebata o que havia sido semeado em seu coração. É aquele que recebeu a semente ao longo do caminho. Aquele que recebeu a semente no meio das pedras é o que escuta a palavra e que a recebe na hora mesmo com alegria. Mas ele não tem em si raízes e não está senão por um tempo. E quando sobrevêm os obstáculos, as perseguições por causa da palavra, a toma logo como um objeto de escândalo e de queda. Aquele que recebe a semente entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas em seguida os cuidados desse século e a ilusão das riquezas sufocam em si essa palavra e a tornam infrutífera. Mas aquele que recebe a semente numa boa terra é aquele que escuta a palavra, que lhe presta atenção e que dá fruto, e rende 100, ou 60, ou 30. São Mateus 13, 18, 23. Pois bem. E aí, o que é que vocês acham disso? Ó? Que mensagem. E ainda, nós estávamos falando do número de espíritas no nosso planeta. Então, a tendência é de ampliar mais. Mas o problema está na qualidade de ser espírita, né? Está na mensagem. Muitos podem dizer, eu aceito o espiritismo. Ah, isso é verdade, isso é maravilhoso. Eu continuo vivo depois da morte, beleza. Aí, de repente, tá ele falando com o amigo dele no telefone. Que bom, fulano, eu fui à reunião, gostei muito. Obrigado, isso me fez um bem enorme. Que maravilha eu saber que eu vou continuar na vida após a morte e vou ter que estudar mais isso aí, é importante para mim, tá beleza? Aí a mulher dele chama a atenção. Fulano, vem cá, vamos ajeitar as nossas valizes, nossas malas, para fazermos uma viagem à Grã-Bretanha, Estados Unidos, Japão, seja onde for. Então vem cá, fulano, ajudar. Beleza. Aí, fulano, eu tenho que ir para agora que eu vou fazer um trabalho, depois a gente continua. Deixa o assunto para depois agora. Aí vai lá ajeitar as malas e jantam e vão dormir, provavelmente nem se lembram de orar, acordam, também não se lembram de agradecer, pegam suas malas, vão para o aeroporto e voam e vão fazer suas férias. E depois ele esquece o que ele acabou de receber, uma oportunidade grande. Essas sementes, quando ele voltar, né, dificilmente essas pessoas vão continuar nesse embalo, naquela
naquele segmento, que foi ótimo, foi maravilhoso. Aquilo não tocou a ele profundamente. Se não tocou profundamente a ele, então vai chegar os trabalhos naturais que ele tem, né, do dia a dia, e aquilo ali vai queimar o que ele estudou, ele vai esquecer. E vai continuar na sua vida normal. E espiritismo, que é bom, cuidar dele e da família dele, talvez seja preciso, seja necessário, que não sabemos da ficha de cada um que faz a família, o câncer que alguém pode ter, ou desencarne, o sofrimento, e aí pode ser que ele volte a si e se lembre daquele momento tão bom que ele teve na vida. Mas se ele não levou isso com bastante vontade, porque é algo que nós precisamos ter vontade para estudarmos isso. Olha, nós estamos estudando isso. Isso vai vingar mesmo no dia que chegar o nosso dia de partida. Isso vai ser algo que, olha, não tem quem não vá se preocupar quando chegar seu dia. Se ele tiver chance de saber que daqui a pouco ele vai ter que papocar daqui, agora vai chegar o momento sério. E ele sabe que é sério. O espírito sabe. Mas se ele não levou, e se ele endereçou-se nisso aí, então tem aqueles que chegam e recebem com boa vontade e que ficam, sabe, vou fazer isso, vou fazer campeão do quilo, vou fazer não sei o que lá, e daqui a pouco ninguém mais encontra ele no centro, estudando a doutrina. Aí, de repente, ele está em outra religião que ele achou melhor. Pronto. Ele começou no espiritismo, ele chegou ao espiritismo, talvez por necessidade, porque a grande maioria que chega na doutrina espírita chega por necessidade. Eu creio, Zeus, que a grande maioria das pessoas se lembram de Deus para pedir em momentos difíceis. Exatamente. Raros, muito raros se lembram de agradecer os bons momentos. Exato. Muito difícil. Eu, pelo menos na minha experiência de vida, tenho visto que as pessoas se lembram tanto de Deus para pedir e pouco para oferecer. Não, quando estão passando alguma necessidade, quando aperta o cerco, aí eles, o cara se lembra. Mas aí depois, quando não, se estão num momento bom, tem um ditado que diz que o cara só se lembra de Santa Bárbara com trovejo, né? Tá vendo? Rosângela, exatamente, Rosângela, você está certíssimo. Então as pessoas chegam, e aí é onde está. Elas vão chegar pela dor. Sim, é na dor, não é para o amor. Aqui, eu tenho aquele ditado. Eu tenho aqui no meu WhatsApp, vê se vocês conseguem ler isso aí. Hã? Vê se vocês conseguem ler isso aí. É difícil. Dá para ler? Não, não é no telefone dele. Aqui deu. Naquele mesmo dia, tendo saído de casa, Jesus sentou-se não, é à aqui porta. onde está o celular. Onde está o celular? Onde está o celular dele? Aqui, Deus. Deus. O meu Deus. O meu Deus de milagres. De milagres. As pessoas estão acostumadas a isso. O negócio das pessoas é ter milagres para elas. Então. Elas vivem dormindo. Elas acreditam que Deus vai fazer um milagre na vida dela. Sim. Aí Deus Deus criou as leis e agora ele vai regular só para ele. Tá bom, meu filho, vou confortar você, vou tirar você. E não é ali, não funciona assim. Então, como nós necessitamos de raciocínio, né? Porque somos assim, a tendência é de evoluir mesmo. Então, vai ser pela dor, se não for com amor, porque a doutrina espírita convida todo mundo aí, ó. Ninguém precisa pagar nada para estudar a doutrina dos espíritos. Mas isso não é só na questão religiosa, ideológica, não. A gente vê isso que é uma coisa que já está intrínseca no ser humano, e se ele não lutar contra isso, vai ser difícil. Porque você vê ali, os amigos. Tu tem amigos quando tu tem muito para ofertar. Quando não tem, é mais difícil. Certo?
Quem tem muito a oferecer, a gente vê que os amigos aparecem, né? E se você não tem mais para oferecer ou nunca teve, é mais difícil, né? Por isso que a gente vê, às Concorda? vezes, eu olho um cachorrinho, o cara olha um cachorrinho ao lado do mendigo ali, lambendo as feridas dele, as coisas dele, fico pensando, pô, esse é amigo de fato. É, não é? Esse é amigo de É. verdade. E você observe o Chico Xavier, o quanto ele não sofreu para chegar onde ele chegou, com aquela ficha de trabalho enorme. Então, o quanto ele Imagina. não foi agredido. Mas ele sabia que ia ser assim mesmo e continuou. Então, imagine, Chico Xavier é aquela semente que aí no fim vai produzir, como ele diz aqui, 100 100, por 1, né? e 100 por 1, Então, exatamente. tem aqueles que vão produzir 30 por 1. Ora, se nós que fazemos esse evangelho conseguimos produzir em alguém, em você, isso no Armindo, na Rosângela, na família de Rô, tocando em alguns aí e fazendo com que Sim, eles tenham cuidado com a vida dele, porque algo espera eles depois da morte, que todos eles têm a crença no futuro, todos sim. eles, todos eles. Ficamos felizes. Então, se eles de repente forem tocados, essas sobrinhas da Rosângela, as suas netas, os seus netos, se É, nós conseguimos é. fazer isso e tocarmos essas pessoas como eu a honrei, nós já estamos fazendo um bom trabalho. Eu tenho notado, não sei se tu notas, né? Quando as pessoas convivem com pessoas que realmente conhecem a doutrina e a põem em prática, aí está a diferença, né? É, A gente nota que as pessoas, de uma maneira geral, quando conhecem, entram em contato e começam a ter mais contato com essas pessoas, elas tendem a se aproximar e tendem a respeitar e olhar a pessoa com bons olhos. exatamente. Gostam de ser visitados por essa pessoa, gostam de ligar e ouvir essa pessoa, porque elas É, entendem que aquela pessoa é como se fosse um farol no náufrago que está lá é, afundando e não vê onde é que está a coisa. Vê o farol, bom, é ali que eu vou. Né? Ali está bom, exatamente. ali tem luz. Ali tem Não luz, é? vamos lá. Então, é interessante isso, é bem interessante. A Inclusive, gente vê o comportamento das pessoas. e você nos arremeteu, imagine, eu vou atrás de pegar algum fruto. Ora, eu só vou procurar fruto no árvore que está produzindo frutos. Uhum, uhum. Então, se ela me dá bons frutos, por que eu não vou comer daquele fruto? Ela está me oferecendo, não é? Ah, não. E é lá que eu vou continuar confiando nessa árvore. É lá que Jesus vai trabalhando sobre esse. Mas tem aqueles que vêm e é feito fogo de palha. As sementes caem pelo chão, não tem onde nascer, não tem como se fixar no solo. Aí elas depois se vão. Conheceram um pouco do espiritismo e se vão embora. Ah, eu já sou espírita, eu conheço. Ô, gente, mas tu vai. Ah, não, eu sou espírita, mas eu sou fulano de tal religião, de tal outra. Ele não sabe nem o que ele é ainda. Então tá aí por aí as sementes no chão. Tem aqueles que, como as sementes, que Jesus, quando falou isso aí, Jesus tinha uma multidão seguindo Jesus, querendo ouvi-lo. Você imaginou? Eu não sei se eu estava naquele meio. Se eu estivesse naquele meio, hoje eu não estava ainda me arrastando aqui, não. Eu nunca me vi em cena nenhuma dessas. Eu já me vi em outros, mas menos dessa aí com Jesus. Mas era uma grande multidão acompanhando Jesus, para querer ouvi-lo. Né? E ele era um homem já jovem, né? 33 anos, 32 por aí, 31, 3 anos de trabalho aí forte. Então Jesus, lá vai ele andando pela beira do lago lá e ele resolveu pedir a um pescador o barco para ele entrar dentro do barco e o barco ficar ali ancorado. E as pessoas ficarem ali na terra e ele começou a falar. Aí foi onde ele pregou esses ensinamentos. O semeador. Então, aqueles que estudam a doutrina dos espíritos está estudando a si próprio, porque ele é um espírito.
Jesus estava falando para espíritos. Jesus não estava falando para animais irracionais, embora ele os ame. Mas Jesus falava para gente que pensava. Mas tinha que falar por parábola. E os espíritos vêm nos orientar. Os estudiosos, inclusive, na parte filosófica, na parte teológica, eles estudam e veem que era isso que Jesus queria passar. Aqueles que têm crença, mas é uma crença lá muito fria. Chega e depois se afastam e segue a vida deles. Mas virão outra forma de convite virá para eles, melhor dizendo. A dor. Poxa, não dá para evitar a dor. Custa nada estudar a lógica da vida. Estamos aqui no relógio nosso, porque o tempo ele é nosso. O tempo foi criado aqui para nós na Terra. O tempo é criado um dia no eixo da nossa própria Terra, quando ela gira em si própria. Um dia, sabemos que é assim. Foi fracionado para nos ajudar. É até bom existir o ano, a volta que a Terra dá em volta do Sol. E feliz ano novo. Isso é bom, renova, ajuda, mas isso é o tempo para nós. Mas cada dia que passa, um minuto, uma hora, um dia, uma semana, um ano, é uma bênção e nós devemos agradecer a alguém que nos criou. E nós estamos aqui por uma força enorme, por leis justíssimas, que foram criadas por ele para nos ajudar ao progresso. Nos deu o filho dele, o melhor filho que nós poderíamos merecer, que foi Jesus, para nos orientar no caminho da vida. Hoje é a doutrina dele, a doutrina de vida, que nós estamos aqui. Vamos pensar, vamos refletir, porque você que está nos ouvindo, você crê no futuro. Estamos afirmando isso, porque é assim que somos. Não existe lógica de estar aqui e depois morrer. Não faz sentido. Não faz nenhum sentido. Depois eu morro, eu sou eliminado. Não faz. Então, vamos perceber essa doutrina que é tão boa, gratuita. Rapaz, ela te leva à lógica. Pensa, tu vai ver um campo enorme, vasto. Vais tirar um peso enorme das tuas costas. Vais trabalhar com mais alívio. Cada vez mais que você estuda a doutrina, mais profundo você quer ir, porque é você que está se vendo na própria doutrina. É a sua vida que é eterna. Aí vem essa outra parte aqui. Aquele que recebe a semente em meio das pedras é o que escuta a palavra e que a recebe com alegria no primeiro momento, mas não tendo nele raízes, dura apenas algum tempo. Em sobrevindo reveses e perseguições por causa da palavra, tira ele daí motivo de escândalos. Então, parece assim, veja só como é que é. Estamos estudando a doutrina espírita aí, está tudo bem dentro de casa, ou mais ou menos bem dentro de casa. E, de repente, alguns fenômenos começam a acontecer em casa, não é? Ou eu começo a sentir algumas coisas estranhas em mim mesmo que eu não sentia antes. Aí, provavelmente, eu vou começar a associar isso, que é os espíritos atuando sobre mim, que pode ser. Mas por que eles estão fazendo isso agora? Justo porque eu estou estudando a doutrina dos espíritos. Porque eles sabem que eu estou conhecendo a verdade. E eles não querem que eu evolua. Os que estão em nível inferior, ou lá como eu estava, e eu agora quero subir degraus, eles não querem, então eles me puxam para baixo. Eles não querem que eu vá crescer. Quando Jesus quer o crescimento para todo mundo, e a doutrina espírita vem para trabalhar sobre o médio,
e os espíritos que estão com ele. Com um pouco mais de perseverança e amor, todos serão agraciados. Todos. Aí, quando isso acontece com o médium, a pessoa começa a achar que, depois que entrou no espiritismo, essas coisas começaram a acontecer. É lógico. Quem catuca uma casa de moribundos, né? Essas abelhas aí, e eles estão lá já desovando, tendo seus filhinhos cuidando, a picada dele vai doer e eles vão vir para cima de você, para mim. Assim são os espíritos. Quando eles estão já bem sentindo-se em casa, dono do médio, conseguindo manipular todo mundo, de repente um vai para o centro, esse aí já é o sinal de que eles vão começar a perder. Então eles vão cair de pau em cima para ver se não deixa acontecer. Porque eles fazem de tudo para que nós entremos no lado material com as coisas e não saiamos disso aí. E não enxerguemos nada, porque desencarnando eles vão rir de nós. E é isso a parábola do semeador. Então, muitos podem conhecer a doutrina espírita e depois não segui-la. Haverá um grande problema para esses, que chegam, estudam e depois saem. Desencarnarão e vão ficar no estado de remorso grande. Tiveram oportunidade e não deram valor. Acabou para eles? Não. Eles terão novamente a chance. Caberá a eles fazerem isso. Serão convidados. E se não aceitarem, o nosso Pai, como ele é muito bom, as leis dele, como são sérias, justas, aí convida fulano para a dor, pela dor. Como você já falou, você falou, aí vem a dor. E fulano com dor de dente, ninguém espera para amanhã para ajeitar seu dente. Quer resolvê-lo agora, que dói muito. Um osso quebrado, uma tíbia quebrada, fraturada, ninguém aguenta não ficar de pé. Vamos para o médico. Não, vamos amanhã. Não, quero ir agora. Mas está longe, não me importa, eu quero ir agora. Eu não aguento, amanhã daqui a pouco está pior. E esse Deus, como é justo, ele vai nos convidar, se for preciso dessa forma. Porque a semente Jesus semeou, mas no momento parecia para os discípulos o momento mais bonito, não é? Para os discípulos de Jesus, né? Porque Jesus curava aos milhares, os discípulos. Eles tocavam e as pessoas ficavam curadas. Os discípulos também, viu? Então aquilo ali foi um momento de glória, de muita coisa maravilhosa. Imagine, fulano com lepra ficou curado. O outro que era cego começou a ver. O outro que era mudo falava. Já imaginou? Então Jesus fez ali um trabalho enorme junto com os discípulos, estavam todos felizes. E depois de tudo, terminando o trabalho, cada um, os seguidores perceberam Jesus indo para debaixo da árvore, chegaram lá, foram falar com Jesus, felizes, encontraram Jesus chorando. É como se Jesus fosse um pedreiro, né? Veio para rebocar a parede, que está caindo o reboco. E Jesus veio, pelo contrário, para a construção da casa. Ele veio para construir na criatura. Ele, Pedro, vem para cá que eu vou pescar comigo, que eu vou te fazer pescador de almas. Jesus está preocupado com as almas e não com a carne. Porque a carne ela é perecível, ela vai passar. Nem só de pão vive o homem, né? É isso porque nós vamos encontrar aqui na Terra assim, ó, aos bilhões de sofrimentos, de casos difíceis. E na grande maioria, não é? Ninguém gosta de estar sofrendo. Mas fazer o quê? Como é que vai ficar? Deixando para amanhã ou para mais tarde ou nem está aí? Como é que ele vai produzir através das mensagens do Cristo? Como é que ele vai produzir conhecendo que o universo está aí? O universo está para todo mundo.
para ele também, lógico. O que é que ele vai fazer com a vida dele? Vou me esconder? Não vou servir a ninguém? Tem que servir, meu filho. Nós viemos aqui para ajudar também. Primeiro, conhece a ti mesmo, não é? E procura divulgar. E é óbvio que uma pessoa que está se melhorando em comportamento, as pessoas percebem que elas não são tolas. Umas terão inveja, dirão outras tantas palavras que vão machucar. Mas aquele nem se machuca porque ele já conhece. Jesus foi agredido, apedrejado. Os discípulos também, todos eles, não teve um. Chico Xavier, há pouco tempo, também do mesmo jeito. Divaldo Pereira Franco, coitado. Mas é o trabalho, é a luta, é o labor em si próprio. E vai contaminando as pessoas. E aquele, porém, que recebe a semente em boa terra é o que escuta a palavra. Então, aquele que estudou as palavras do Cristo e aquele que estão estudando hoje a doutrina dos Espíritos, que é a palavra do Cristo, eles estão raciocinando melhor. Agora sim faz sentido. Eu sei que eu não vou morrer. Eu sei que Deus me criou para a vida eterna. Eu estou aqui de passagem. Eu estou aqui por um momento. Depois eu não farei mais parte daqui. Como já não fiz muitas vezes, mas agora eu estou ficando esperto. Agora eu tenho que, ficar atento. Aí ele começa a se preocupar consigo e investir para o crescimento dele. Aí ele vai produzir. Ele vai produzir 100 por 1, 60, 30. É por isso que no Espiritismo, por exemplo, se alguém vem assistir ou vai para um templo espírita, um centro, ele não vai lá porque tem belíssimas músicas, não é? Ou tem no final uma ceia maravilhosa, vai encher a barriga. Não. As pessoas que mais precisam são aquelas que mais necessitadas, mas lá fazemos um trabalho. Agora, com a pandemia, está mais difícil, mas faz para ajudá-las. Mas o pão principal é o lado espiritual, é o mundo espiritual, porque a pobreza ela só existe porque o espírito ele ainda investe na pobreza. O espírito ele investe nas coisas que são passageiras. Então ele vem depois como pobre para resgatar as suas dívidas. Não precisava ser assim. É para todo mundo estar numa boa. E essa doutrina, ela nos informa que é assim que vai ser a humanidade. Só haverá uma religião, aquela que liga diretamente a Deus com o mundo espiritual, somente, ao tempo todo. Somente uma que fala com Deus. Só vai existir isso aí. As coisas materiais elas vão sendo eliminadas. As religiões hoje que não seguir a vida após a morte, elas vão perder os seus adeptos. Porque não fará mais sentido. Para eles, não faz. Ele pode até dizer que lá vai ficar, mas olha, rapidinho ele pula fora, porque isso aí não cabe na minha cabeça. O que cabe na minha cabeça é que eu tenho certeza que eu continuo vivo depois da morte. Eu tenho certeza que Deus existe, que Jesus existe. Não é existiu, não, é existe. Então vamos atentar para isso, porque, meu Deus, a hora que já passou, pelo amor de Deus. Minha gente, me ajuda. É sempre assim, não se preocupe. Então, por essa mensagem, a gente não chegou a ler essa última aqui, né? A parábola do semeador exprime perfeitamente os matizes existentes na maneira de serem utilizados os ensinos do Evangelho, quantas pessoas há, com efeito, para as quais não passa ele de letra morta e que, como a semente caída sobre o pedregulho, nenhum fruto dá. Então, enquanto o espiritismo ainda é considerado por essas pessoas letra morta, é assim que vai acontecer. Meu Deus.
Mas vai chegar o dia dele. Ele volta para casa. E esse negócio de encarnar, desencarnar, esse negócio de sofrer, isso aí vai ter que parar, ele vai ter que parar. Pode ter certeza. E nós queremos convidá-lo para ele parar de sofrer. Então está o restante da mensagem aqui, gente. Por favor, desculpem a hora. Meu Deus do céu. Então nós estamos estudando a doutrina dos espíritos, que é nossa. Porque nós somos espíritos. Só estamos encarnados. Mas não fomos nós que criamos elas aqui encarnados. Foram os espíritos que nos presenteou. E Hippolyte Léon Denis Arrivail, que muitos conhecem por Allan Kardec, que foi uma encarnação passada, que botou o nome Allan Kardec. Então, Hippolyte, ele se interessou depois, sem acreditar, mas foi estudar seriamente e terminou acreditando que a vida é assim, eterna. E esse Hippolyte Léon Denis Arrivail, Chico Xavier. Então, vamos agradecer a Deus, vamos orar. Alguém quer falar algo? Por favor, desculpe. Só para encerrar, Por favor, Edson. as sementes, elas encontram diferentes categorias de terra, daí, ou de locais onde caem. Daí a exemplificação da parábola, certo? E ali, onde você estava lendo, no 6, tem só uma frase interessante, que a doutrina, encontra uma aplicação não menos justa nas diferentes categorias de espíritas. As categorias espíritas se referem também às categorias de terra, certo? Qual é a qualidade da terra que isso é plantado e como é que ela recebe. Essa é a questão. Mas é muito rica essa palavra, muito rica. Eis porque ser espírita, minha gente, olha, ser espírita não é fácil. Porque é você brigando com você mesmo. É você que tem que combater a você mesmo. O defeito do outro é do outro. Cuida do teu. É uma lei muito precisa que Deus criou. Então, a fofoca tem que ser destruída. Ele tem que fazer um trabalho em cima dele, para o bem dele, para o progresso dele. Por isso que ser espírita, temos que respeitar o outro como ele é. E não é de palavra só, não, é na verdade mesmo, na verdade com Deus. Não é? E é lá que nós começamos a ampliar as nossas vibrações e terminamos atraindo essas pessoas, porque elas gostam de estar e de serem respeitadas. E é lá que, devagarzinho, com amor, elas terminam mudando também. Então, violência só gera violência. Não é? Então vamos, gente, vamos agradecer a Deus esse momento que temos com a palavra do nosso Jesus. Vamos orar agradecendo. Jesus, nós te agradecemos muito, sabe? Somos aqui numa quantidade pequena, mas de qualidade, o Senhor sabe. E nós queremos te agradecer pela vida que nós estamos levando. Nós estamos seriamente aqui buscando a nossa melhora. Nós sabemos que o Senhor tem toda a razão em estar aqui continuando, trabalhando maciçamente e nos evangelizando para que ajudemos os nossos irmãos também. Como o Senhor é o nosso irmão maior, nós temos que seguir os teus passos, Jesus. O Senhor colocou muito bem nas suas frases que ninguém chegará a Deus se não for através dos seus passos, do Senhor. Então, Jesus, nós te damos aqui a nossa contribuição de gratidão, sabe, por o Senhor ter que vir nos dar os melhores exemplos. E agora com essa doutrina que é do Senhor, ela é viva. É o Senhor nos ajudando espiritualmente a seguirmos essa doutrina que nos livrará
da maldade que somos capazes pela ignorância. Ela nos libertará. Aí sim, vamos compreendendo que o pecado vai sendo eliminado de dentro de nós. Nós te damos graça por tudo que temos recebido. Agradecemos a Deus pela vida. Deus, maravilha. Que vida maravilhosa. Que vida, né, meu Pai? Vamos estar vivinhos depois. Vamos continuar sempre vivos. Deus, obrigado. Nós agradecemos muito, 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 muito. Obrigado, Deus. Leva esses espíritos que estão nos nossos lares, né? Em qualquer lugar, meu Deus. Não é? Aonde estiver, numa favela, aonde estiver uma criatura sofrendo desencarnada, por favor, ajuda. Leva para... Permite que os teus filhos superiores possam levá-las de mãos. Sabemos de muito amor, para que elas possam lá, aonde tiver que ser atendidas, sentir o calor do teu amor, Deus Pai. Que essas criaturas possam refletir um pouco mais e ficarem mais aliviadas. Do nosso lar, retira elas para um lugar melhor. Nós te damos graças por esses estudos. Que o teu infinito amor abençoe sempre Jesus, a nossa diretora, irmã Angélica, nosso amadíssimo Bezerra de Menezes e tantos amigos que os acompanham. A todos que fazem parte dessa doutrina maravilhosa. Um grande abraço a todos. Muita paz. Muita paz, que assim seja.